Foi. Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as diferenças do juizado especial e do juízo comum. Bom, isso é muito importante na hora que você precisa ajuizar um processo. Alguns casos, por exemplo, podem ir para o juizado especial, outros não podem, precisam ir para o juízo comum. O juízo comum ele abarca todas as outras ações, né? Todo o direito comum, tudo que se processa no juízo comum. As exceções, na simplicidade que traz o juizado especial, é acolhida pelo juizado especial. O juizado especial é razoavelmente novo, né? Ele é desde 95, então vem sendo instaurado e vem sendo aplicado cada vez mais no Brasil. Tornou-se uma forma de acesso à justiça muito interessante para as pessoas, né? Para os cidadãos. Mas ele tem algumas diferenças que é legal a gente conversar sobre isso, né? Para você saber certinho que caminho tomar e o que pensar na hora de ajuizar um processo. Bom, o primeiro ponto que separa o juizado especial do juízo comum é o valor da causa. Se o teu pedido na causa for maior que 40 salários mínimos, já não é o caminho do juizado especial. É o juízo comum. O juízo comum não tem limite de pedido de valor de causa, né, do objeto da ação que você está discutindo. O juizado especial tem sim. E tem mais uma condição. Até 20 salários mínimos, você nem precisa ir acompanhada de um advogado. Isso é bom? Às vezes não, né? Um advogado pode te ajudar muito, mesmo nessas causas pequenas. Mas a lei permite que você vá até 20 salários mínimos, se você for para o juizado especial, pode escolher não ter assistência de advogado. Mas se ceder a isso, ainda que dentro do limite do juizado especial, aí você precisa sim de uma assistência de advogado. Outra coisa interessante, o juizado especial, ele só trabalha e decide ações mais simples. E algumas ações especializadas, algumas ações complexas, não podem, mesmo que o valor da causa seja pequeno, menor do que o normal, que caiba no juizado especial, mas elas não podem correr pelo juizado especial por conta da complexidade. Por exemplo, se uma ação é de pequeno valor, mas precisa de uma perícia, ela não pode ir para o juizado especial. Perícia significa uma complexidade. Isso vai para o juízo comum. Algumas ações especializadas, específicas, por exemplo, uma ação simples de consignação em pagamento, não cabe no juizado especial. Mas muitas ações cabem sim, e é bem bacana pensar em procurar o juizado especial nesse caso, quando é mais simples e quando o valor é menor. Porque vai ser mais rápido. O juizado especial, ele tem menos atos processuais, menos recursos que o advogado pode adotar ou a parte, né? Então, ele foi feito para ser mais célere, ser mais rápido, chegar num resultado mais rápido. Então, o juízo comum já pode demorar bastante tempo, dependendo da causa, da quantidade de partes no processo, da complexidade da discussão, pode demorar muito tempo. Então, tem mais essa diferença. Outra coisa legal é que no juizado especial não existe pagamento de custas iniciais, distribuição, aquelas taxas do judiciário que no juízo comum tem. Isso na primeira instância, ou seja, no pedido inicial. Não tem custas nem honorários para pagar de sucumbência ao advogado da outra parte, se houver, né, sucumbência, se você perder a ação. Porque o juizado especial tende a facilitar o acesso à justiça. Mas, né, se for fazer um recurso, por exemplo, saiu a sentença no juizado especial, você não está de acordo com ela, vai fazer um recurso, esse recurso você tem que ou pedir justiça gratuita, ou pagar as custas e correr o risco da sucumbência. Porque aí, em sede de segunda instância, em juizado especial, já não tem esse benefício automático de não pagar custas nem ser responsável por uma eventual sucumbência.
O juízo comum, a regra é o contrário. Todas as ações têm custos, todas as ações são custeadas pela parte. Com exceção das partes que conseguem e precisam provar um estado de hipossuficiência financeira. Ou seja, você precisa apresentar vários documentos de uma declaração pedindo ao juiz e provando que você está num estado de que não consegue arcar com aquelas custas judiciais e se for obrigado a isso e não conseguir, pode ser obstaculizado, pode ser impedido de acessar a justiça, de ter a tutela jurisdicional garantida constitucionalmente a todos os cidadãos. Então, o juiz pode sim conceder essa gratuidade de justiça, mas essas são as exceções. Aí você precisa provar e demonstrar até o final do processo que manteve essas condições de hipossuficiência financeira em relação aos custos do processo. Outra coisa a se pensar é assim, não são todas as pessoas que podem constar como partes no juizado especial. Por exemplo, maiores incapazes não podem ser parte no juizado especial, porque precisa do acompanhamento do Ministério Público, tem uma série de proteção legal em relação a essas pessoas. Né? Pessoas jurídicas, direito público, direito privado, não podem ser parte numa ação de juizado especial. Por quê? Tem capacidade financeira, tem que ir para o juízo comum. Quem pode ser parte num juizado especial, especialmente na parte de autor, na parte ativa, são pessoas físicas e pessoas jurídicas de pequeno porte, empresas de pequeno porte, microempresas, microempreendedor individual. Essas pessoas prevê a lei que podem ser parte, sim, dentro do juizado especial. Uma parte que está preso não pode ser parte no juizado especial. Tem uma série de condições para ser intimado, para participar de audiências, então já mudam as condições de poder participar de uma ação no juizado especial. Então é isso, eu espero que tenha sido um bom conteúdo para vocês, que tenha esclarecido para vocês essa diferença. E ficamos até o próximo vídeo, espero vocês lá, e é isso. Às vezes eu não sei como dar tchau. Você falando, eu tive um insight aqui, tem algumas palavras